Olá, amores! Estou aqui nesse vídeo para apresentar a análise de mais um poema do livro Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade. O último poema que eu trouxe desse livro aqui foi o poema Igreja, e foi por esse motivo que eu resolvi trazer na sequência o poema chamado Romaria, que tem uma temática muito parecida, certo? Vamos falar bastante sobre esse poema, sobre essa temática e fazer algumas conexões também com o último vídeo, com o poema Igreja. Aliás, se você não assistiu Igreja ainda, eu convido você para assistir, ok? Tem uma playlist aqui completa com análise de vários poemas do livro Alguma Poesia e de várias outras obras também da FUVEST e da Unicamp. Agora, vem comigo. Eu recebi alguns comentários de vestibulandos da FUVEST pedindo que eu analisasse aqui no canal todos os poemas do livro Alguma Poesia. Gente, é impossível analisar todos os poemas, ok? Eu vou sim continuar trazendo a análise de outros poemas, mas se você quiser a análise de todos, você tem como adquirir o material de estudo que está aqui na descrição. É só acessar o link e nesse material de estudo você vai encontrar sim a análise de todos os poemas, questões de vestibulares anteriores e gabarito comentado, tá bom? Eu vou trazer outros poemas ao longo do ano, mas eu preciso preencher o canal também com outras obras, tanto da FUVEST quanto da Unicamp, agora de 2025, certo? Então vamos agora para a análise do poema Romaria. Aliás, eu esqueci de dizer que você também vai me encontrar, além do YouTube, você vai me encontrar também no Instagram, @IsaNovasRodrigues, vai me encontrar também no TikTok, a promoderninha que tá no TikTok, e também no Spotify. Lá no Spotify eu coloco nessa plataforma apenas o projeto do CLV, que é o Clubinho do Livro Velho, que tá aqui no canal de graça também, mas se você preferir, você pode ir na plataforma do Spotify, que ela é apenas áudio, para poder ouvir a leitura e a análise da obra. Nós estamos atualmente lendo A Ilustre Casa de Ramírez, do Eça de Queiroz, que está na FUVEST. Eu levo para esse projeto do CLV livros que estão em domínio público nas listas dos vestibulares, tá bom? Então, nós já fizemos Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Casa Velha, e agora estamos no livro A Ilustre Casa de Ramírez. E você pode fazer a sua sugestão para os próximos livros, assim também como pedidos de outras obras, análises de outros poemas e assim por diante. É só você deixar tudo aqui nos comentários para mim, tá bom? Então vamos agora para a análise de Romaria. E para isso, eu vou compartilhar essa tela. Eu precisei dividir esse poema em 5 slides, tá bom? Todas as estrofes do poema possuem 4 versos. É muito importante, eu quero aqui fazer um parênteses, porque eu acabei fazendo a análise do poema Igreja, e na sequência do poema Romaria, parece que eu estou perseguindo a Igreja Católica, né? Não é isso. Não é isso, gente. Eu só quis fazer uma conexão entre esses dois poemas, porque eles têm a temática, né, muito parecida. E eles vão sim fazer uma crítica à Igreja Católica, mas não é pura e simplesmente um ataque por si só, né? Na verdade, ele vai falar sobre o comportamento das pessoas, sobre o comportamento dos fiéis. E é isso que ele falou lá no poema Igreja, e é o que ele vai falar aqui em Romaria também, de uma maneira um pouco diferente. Aqui no Romaria até mais escancarado, né? Lá no poema Igreja, por exemplo, ele citou a respeito dos fiéis que estão lá rezando, ajoelhando, fazendo os seus pedidos, mas na verdade muitas vezes fazem isso de uma maneira tão mecanizada que nem sabem o que estão falando, nem sabem o que estão cantando, não entendem de fato os ritos da igreja. E aqui vai ser uma coisa um pouco mais escancarada, vocês vão ver. Esse poema, ele acaba sendo até um pouco divertido por conta disso, tá? Então é uma ironia muito forte. Esse poema, ele tem uma crescente, então vocês vão observar que nas primeiras estrofes o Drummond começa leve e o negócio vai descambando, tá bom? Então vamos lá, estrofe por estrofe, a gente faz a leitura e eu já vou apresentando a análise para vocês. Então a primeira estrofe começa assim:
Os romeiros sobem a ladeira, cheia de espinhos, cheia de pedras, sobem a ladeira que leva a Deus e vão deixando culpas no caminho. Então, quando ele vai falando aqui dos romeiros, esse poema me faz lembrar muito Minas Gerais. Não sei se vocês conhecem Minas, mas geralmente as igrejas estão no topo de morros, né? Então eu fico pensando que fazer procissões ali, né? Participar de procissões, de romarias nas ladeiras de Minas deve ser um pouco complicado, né? Então aqui por quê? Porque fica no alto e você vai ter que subir muitas ladeiras. Então observem que esses romeiros, eles estão fazendo sacrifícios ao longo desta romaria. Por quê? Porque eles sobem ladeiras, essas ladeiras têm espinhos, têm pedras, então são os obstáculos pelos quais os fiéis estão passando. E esses obstáculos, na verdade, são sacrifícios que os fiéis estão enfrentando para quê? Para que as culpas fiquem no caminho, né? Então os fiéis vão deixando conforme a procissão vai passando, eles estão fazendo seus sacrifícios e as culpas vão sendo deixadas no caminho. Tudo bem? Até aqui leve e tranquilo, né? É essa a ideia de uma romaria, de uma procissão. Bom, segunda estrofe. Os sinos tocam, chamam os romeiros. Vinde lavar os vossos pecados. Já estamos puros, sino, obrigados. Mas trazemos flores, prendas e rezas. Então observem aqui que ele personifica o sino, né? E esse cantar do sino, né? Quando o sino toca, que ele diz aqui, é como se ele tivesse ao mesmo tempo chamando os fiéis, chamando os romeiros. E aqui é o significado do tocar, do som do sino. É como se o sino estivesse falando com os fiéis. E o que o sino fala? Vinde lavar os vossos pecados. Então é a igreja durante a romaria, durante essa procissão. Os fiéis estão indo em direção à igreja, tá? Que está lá no alto do morro. A procissão termina no alto do morro, na igreja. Então é como se os sinos, conforme os fiéis vão se aproximando mais da igreja, eles vão ouvindo o som do sino e o sino vai chamando os fiéis. Vinde lavar os vossos pecados. E é daí a gente tem uma outra voz que entra aqui, como se fosse uma resposta dos fiéis, né? E o que esses fiéis falam para o sino, né? Que é o sino aqui. Já estamos puros, sino, obrigados. Mas trazemos flores, prendas e rezas. Então, olha só que irônico, aqui o Drummond, na segunda estrofe, ele já começa a colocar a ironia, né? Por quê? Porque o fiel, ele tá ali, claro, com um propósito de ter o seu perdão, né? De fazer pedidos e tudo mais. No entanto, enquanto ele está nesse trajeto, é como se o fiel dissesse assim, já não preciso mais, eu já tô puro, obrigado. Né? Então é como se tivesse a continuação de um ciclo. O fiel comete o pecado, ele faz um sacrifício, é perdoado e peca de novo, porque a gente não vê aqui mudança de comportamento, certo? Ele não fala em relação a uma mudança, a uma reflexão sobre o pecado e a mudança do comportamento do fiel. Na verdade, o fiel vai lá, participa da procissão, a procissão é um sacrifício, ele tem o seu pecado, e sai dali o mesmo e peca de novo, tá? Então é muito irônico, né? O fiel durante a procissão, quer dizer, ele nem chegou na igreja ainda e ele já fala, já estamos puros, já não preciso mais, né? Obrigados. Mas nós trazemos o quê? Flores, prendas e rezas, quer dizer, eu vou até o fim, vou finalizar a procissão porque eu vou entregar lá na igreja as flores, as prendas e tudo mais. Continuando, no alto do morro chega a procissão. Um leproso de Opa empunha o estandarte, as coxas das romeiras brincam no vento, os homens cantam, cantam sem parar. Então, no alto do morro, aquela igreja no alto do morro, aquela imagem de Minas Gerais que eu falei para vocês, que é muito particular, tá? Minha, né? Aqui pode ser qualquer igreja, mas aqui eu penso na igreja de Minas. Então, no alto do morro chega a procissão, né? Bom, lembrando também que o Drummondzinho era mineirinho, né? Ele era mineirinho, então talvez na cabeça dele, quando ele escreveu, ele também estava pensando na igreja de Minas, né? Mas enfim, então eles chegam, finalmente a romaria finaliza, né, lá na igreja.
Um leproso de Opa empunha o estandarte. Então a gente tem um leproso que ele está vestindo, esse Opa é uma vestimenta religiosa, de uma cerimônia religiosa. Então esse leproso, ele está empunhando, né, segurando um estandarte, uma bandeira e vestindo ali uma roupa religiosa para uma cerimônia religiosa. Vamos pensar, quando a gente leu esse verso, eu acho que é natural pensarmos que esse leproso, ele está participando dessa procissão porque ele vai pedir a cura para a sua doença, não é mesmo? Só que esse leproso vai voltar daqui a pouco, tá? Espera aí, que esse leproso daqui a pouco volta, tá bom? Então vamos lá. As coxas das romeiras brincam no vento, então eu já comentei isso com vocês na análise de outros poemas do Drummond, que eu acho que ele era fascinado por coxas de mulheres, porque ele fala muito, sempre que ele pode colocar uma coxa, ele coloca, né? Então, qual que é a imagem que se cria aqui com esse verso? Que durante a procissão, né, durante a romaria, as mulheres estavam usando saias e o vento balança essas saias e mostra um pouquinho da coxa da mulher, tem uma questão de uma sensualidade, né? E os homens cantam sem parar, porque é muito comum que durante essa procissão, durante a romaria, as pessoas estão ali cantando, né, entoando os hinos da igreja. Continuando, Jesus no lenho expira magoado, faz tanto calor, há tanta algazarra, nos olhos do santo há sangue que escorre, ninguém não percebe o dia de festa. Aqui o Drummond, ó, dá uma lascada, né? Porque ele fala assim, Jesus no lenho, né? No lenho significa na cruz, e esse Jesus na cruz personificado, porque ele expira, né? Só que ele expira como? Magoado, gente. Isso aqui é muito importante. Se as pessoas, se os fiéis estão participando de uma romaria, pedindo perdão para os seus pecados, por que é que Jesus está magoado com esses fiéis? Certo? Então, aqui o Drummond, ele vai aos poucos construindo essa figura. A gente já viu que esses fiéis, eles ironicamente, aqui nessa estrofe, né? Na segunda estrofe do poema, a gente viu que os fiéis, eles só de participarem, eles participam ali da procissão, fazem um determinado esforço, porque eles sobem ladeiras, nas ladeiras tem espinhos, nas ladeiras tem pedras, e por conta desse esforço eles acham que isso basta, né? Então já é uma construção para a gente entender essa mágoa do Jesus que está pregado na cruz com os seus fiéis. Faz tanto calor, há tanta algazarra, então é como se o clima, o calor do Brasil acabasse contribuindo para essa algazarra, para esse sentimento, esse espírito de festa, né? Então as pessoas estão ali não numa introspecção, não numa reflexão íntima sobre os seus pecados e pedindo perdão. Na verdade, as pessoas estão em alvoroço, numa algazarra, numa festa, conversando, gritando, certo? Nos olhos do santo há sangue que escorre, ninguém não percebe, o dia é de festa. Então, Jesus está tão magoado que nos olhos dele escorre sangue, de dor, de sofrimento, ao ver os seus fiéis agindo daquela forma e não da forma que deveriam agir. O dia é de festa, então é pura e simplesmente uma festa. E agora você pode falar assim, mas tudo bem, as pessoas elas estão participando de uma procissão e elas estão felizes por terem concluído aquela romaria, aquela procissão, e esse é o espírito normal. Peraí que a gente já vai para a próxima estrofe, e daí o Drummondzinho vai falar o que estava acontecendo nesta festa, beleza? E por que que Jesus está chorando sangue? Vamos lá. No adro da igreja, a pinga, café, imagens, fenômenos, baralhos, cigarros e um sol imenso que lambuza de ouro o pó das feridas e o pó das muletas. Vocês entenderam? Eu acho que não precisa nem de muita explicação, né? Primeiro, no adro da igreja, o adro é o pátio, né? Então, essa romaria, ela terminou no pátio da igreja, agora todos os romeiros estão ali festejando. Tudo bem estarem felizes, o problema é que nessa festa a pinga, baralhos, cigarros, vocês entendem que são coisas que remetem a vícios humanos? As pessoas acabaram de participar de uma romaria,
pedindo perdão pelos seus pecados, e elas chegam no pátio da igreja e elas continuam alimentando os seus vícios. A pinga, que leva ao alcoolismo, o baralho, que leva ao vício do jogo, ao cigarro, né, o tabagismo, que é muito sério no Brasil, sempre foi, na época do Drummond, era uma febre. Então, vamos pensar que é uma festa que, na verdade, não está indo para o bom caminho, não é mesmo? Né? E daí fala do sol, de novo a questão do calor, que vai lambuzar de ouro, né? Quer dizer, os raios de sol, as feridas, as muletas e tudo mais, tudo aquilo que remete a sacrifício, as feridas, as muletas dos fiéis, né? Que foi o sacrifício empenhado durante a procissão, na verdade, que valor que tem? Qual é o valor? Porque agora eles chegam ali no adro da igreja e festejam desta maneira, né, fazendo esse tipo de coisa. Continuando. Meu bom Jesus, que tudo podeis, humildemente te peço uma graça. Sarai-me, Senhor, e não desta lepra, do amor que eu tenho e que ninguém me tem. Falei para vocês que o leproso ia voltar, não é mesmo? Então observem que a partir daqui a gente vai ter algumas estrofes com a voz de fiéis. Então aqui a gente tem a voz do leproso, certo? E esse leproso, ele começa fazendo um pedido. E o início do pedido dele tá tudo bonitinho. Meu bom Jesus, que tudo podeis, humildemente te peço uma graça. Tá tudo bem, não é mesmo? Ele vai fazer um pedido. Qual é o pedido? Sarai-me, Senhor. Daí que é o que você pensa, aquilo que eu comentei lá, né? Esse leproso, provavelmente ele tá ali para pedir a cura para sua doença. No entanto, ele diz: não é para me sarar dessa lepra, não é isso que eu quero. O que eu quero quero que você me sare do amor que eu tenho e que ninguém me tem. Na verdade, ele ama, ele quer que Jesus sare da dor do amor, né, que ele sente, porque o amor dói. Então, ele ama, mas ele não é amado e por isso ele sofre. Então, ele quer ser curado desta dor do amor. Então, vamos pensar na inversão de valores? Se o cara tá doente de uma doença tão grave quanto a lepra, naquela época mais grave ainda, né? A gente teve todo o avanço da medicina e tudo mais, mas na época era muito, muito, muito grave. Mas a pessoa não dá importância para a lepra e dá importância para a dor do amor, entende a inversão de valores e o tipo de pedido que esses fiéis fazem? E tudo isso vai reforçando essa mágoa de Jesus. Vamos para o próximo pedido, né? Senhor meu, aqui é uma outra voz que entra, tá? Senhor meu amo, dai-me dinheiro, muito dinheiro para eu comprar aquilo que é caro, mas é gostoso, e na minha terra ninguém não possui. Então, o fiel, ele pede dinheiro. Agora, o problema é o dinheiro? Não. O problema é por que ele quer o dinheiro. Ele quer o dinheiro para comprar aquilo que é caro, mas é gostoso. E na minha terra ninguém não possui. Então ele quer comprar coisas que na terra dele ninguém possui. Então o motivo de pedir o dinheiro, vocês estão entendendo que é sempre o motivo pelo qual o pedido é feito, né? Então o motivo de pedir o dinheiro, na verdade, é para esbanjar, é para esfregar na cara do coleguinha que ele tem determinada coisa que a outra pessoa não tem, certo? Tudo bem? Então, na verdade, a gente está falando de vaidade, a gente está falando de ganância. Então, olha o tipo de pedido. E Jesus ouvindo esses pedidos. Vocês estão entendendo o porquê da mágoa? Continuando, a gente vai para um próximo pedido. Outro fiel agora. Jesus, meu Deus, pregado na cruz, me dá coragem para eu matar um que me amola de dia e de noite e desgracinhas a minha mulher. Gente, ao invés de melhorar, só piora, né? É só ladeira abaixo. Então esse outro fiel, ele vai pedir coragem para Deus. Tudo bem pedir coragem, vocês concordam comigo? Agora, por que é que ele quer a coragem, né? Ele quer a coragem porque ele quer matar a gente. Olha o pedido, ele quer matar um outro cara que amola ele porque faz gracinhas com a mulher dele. Então ele quer matar o cara, para isso que ele quer coragem. Então nunca é a coisa, né? É sempre o motivo pelo qual a pessoa quer aquela coisa, tá? Continuando, mais um pedido. Jesus, Jesus, piedade de mim. Ladrão eu sou, mas não sou ruim não.
Por que me perseguem? Não posso dizer, não quero ser preso, Jesus, ó meu santo. Então, olha esse pedido, gente, para fechar os pedidos, né, aqui do poema. Ele é um ladrão e ele afirma que ele é ladrão, né? Mas ele pede piedade, ó, piedade de mim. Ladrão eu sou, mas não sou ruim. Mas peraí, se é ladrão não é ruim, gente? Como é que você separa as duas coisas? É um ladrão, precisa pagar pelos seus erros, não é mesmo? Em questão da sociedade. Mas ele diz, por que me perseguem? Não posso dizer, olha que vítima da sociedade, né? Por que me perseguem? Perseguem porque você é ladrão, meu amor, né? Então, se você é ladrão, você precisa pagar, você precisa ser perseguido, talvez preso, sei lá, você precisa pagar pelo roubo que você cometeu. Mas qual é o pedido dele? Apesar dele ser ladrão e ele assumir que ele é ladrão, ele não quer ser preso. Então, o pedido dele tá, Jesus, não quero ser preso. Mas ele é um ladrão, não é mesmo? Então, olha os pedidos aqui, o tipo de pedido. Então, a gente vai construindo aqui, né, a ideia do Drummond. E agora vamos fechar o poema? A última estrofe é a seguinte. Os romeiros pedem com os olhos, pedem com a boca, pedem com as mãos. Jesus, já cansado de tanto pedido, dorme sonhando com outra humanidade. Então, vocês observaram que essa última estrofe aqui finaliza com a voz do eu lírico do poema. Então, a gente teve em algumas estrofes os fiéis falando, né? Eles assumem o poema, mas aqui na última estrofe o próprio lírico do poema volta, né, para fechar, e ele vai, é a questão da generalização, isso aqui é muito importante, né, os romeiros, então quando ele fala isso, ele tá fazendo sim uma generalização, mas ninguém precisa se sentir ofendido, né, por quê? Porque essa generalização, na verdade, é um reforço do que está sendo feito. Isso não significa que todos os romeiros são assim, nem todos os fiéis são assim. Nós temos charlatões em todas as religiões, nós temos fiéis bons em todas as religiões, não é mesmo? Em todo lugar a gente tem pessoas boas e pessoas ruins. Então aqui a generalização é apenas um reforço da ideia. Então os romeiros, o que eles fazem? Eles pedem com os olhos, eles pedem com a boca, eles pedem com as mãos. Então olha também a repetição. A repetição é uma outra maneira, é um outro recurso estilístico para reforçar uma ideia dos pedidos, e a gente viu os tipos de pedidos, né? Eram pedidos fúteis, eram pedidos para fazer coisas erradas. Bom, e daí, né? Qual é a conclusão de tudo isso? Jesus, já cansado de tanto pedido, dorme sonhando com outra humanidade. Então o poema termina com um tom de desesperança, dizendo assim, a humanidade não tem jeito, não tem que conserte isso aqui. E Jesus não quer mais saber desta humanidade, porque não tem conserto. Ele sonha com a possibilidade da construção de uma outra humanidade, que ele possa começar do zero de novo e, quem sabe, fazer pessoas melhores, tá? Bem, é isso, esse poema. Ai, quanta crítica, né? Ele pega mais nas críticas do que o poema Igreja. Por isso que eu falei para vocês que é muito importante assistir a análise do Igreja e assistir esse aqui. Um vai complementar o outro em relação a essas ideias e a essas críticas. Gostaram da análise? Querem outras análises? Deixem os pedidos aqui do que vocês querem que eu analise nos comentários e, claro, deixa a sua curtida, não é mesmo? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!